países que vão desaparecer? Descubra antes que seja tarde. E aí, galera? Tudo beleza? Se liga só nessa. Imagina acordar um dia e descobrir que um país inteiro, tipo, puf, sumiu do mapa. Parece roteiro de filme, né? Mas a real é que essa parada tá acontecendo agora. E é mais real do que nunca. Existem países por aí que a gente conhece, que podem simplesmente deixar de existir em questão de anos, décadas, sei lá. E o pior, ninguém tá falando sobre isso. Tuvalu engolida pelas águas. Começando nossa lista com um país que você provavelmente nunca ouviu falar, mas que tem uma história trágica. Tuvalu, um país minúsculo, no meio do Oceano Pacífico, com uma população menor que a maioria das cidades do Brasil. São só 12 mil pessoas tentando sobreviver num lugar que está literalmente afundando. E qual é a vilã da história? Adivinha? A elevação do nível do mar. As mudanças climáticas estão derretendo as geleiras, e o nível da água não para de subir. Tuvalu tem lugares que não passam de 1 metro acima do nível do mar. As plantações estão morrendo por causa da água salgada, as casas estão sendo invadidas pelo mar, e muitos moradores já estão abandonando suas raízes para tentar a sorte em outros países. E se você acha que é só esperar para ver, se prepare. Os cientistas preveem que, em 2050, Tuvalu pode estar 100% submerso. O governo de Tuvalu já está correndo contra o tempo para tentar salvar seu povo. Eles estão negociando com a Austrália e a Nova Zelândia para realocar toda a população. E tem mais. Para preservar sua história e cultura, Tuvalu está criando um país digital. Assim, mesmo que Tuvalu desapareça fisicamente, sua memória vai continuar viva no mundo virtual. E aí, o que você faria se o seu país estivesse afundando? Comenta aí! Maldivas, paraíso ameaçado. E falando em paraísos que podem sumir do mapa, prepare o coração porque o próximo da lista é de doer. Quem nunca sonhou em conhecer as Maldivas, né? Aquelas ilhas paradisíacas, com água cristalina, bangalôs de luxo, um sonho de consumo. Mas segura essa, esse paraíso tá com os dias contados. Mais de 80% do território das Maldivas fica a menos de 1 metro acima do nível do mar. E com o aquecimento global derretendo as geleiras a rodo, o nível do mar não para de subir. Os cientistas já alertam. Se a temperatura do planeta continuar subindo, as Maldivas vão virar Atlântida. Algumas previsões dizem que, em 2100, as Maldivas já era. E o governo das Maldivas já está ciente da treta. Eles sabem que o futuro é incerto e estão se preparando para o pior. A solução? Comprar terras em outros países para realocar a população. É isso mesmo que você ouviu. Um país inteiro se mudando para outro lugar. Já pensou no perrengue? É, galera, a crise climática é real e está afetando o mundo inteiro. E as Maldivas são só um exemplo do que pode acontecer se a gente não fizer nada para mudar essa situação. E se você pensa que só os países pequenininhos estão ameaçados de sumir do mapa, se prepare porque o próximo da lista vai te deixar de queixo caído. O Vaticano, a sede da Igreja Católica, um dos lugares mais importantes do mundo, também corre o risco de desaparecer. E não é por causa de nenhuma inundação ou terremoto, não. A treta aqui é geopolítica. Para quem não sabe, o Vaticano é um país independente, com seu próprio governo, leis e tudo mais. Mas tem um detalhe, ele fica dentro de Roma, na Itália. É como se fosse uma cidadezinha independente dentro de outra cidade. E é aí que mora o perigo. O Vaticano é totalmente dependente da Itália para sobreviver. É a Itália que fornece água, luz, comida, segurança, tudo. Imagina se, um belo dia, o governo italiano resolve cortar relações com o Vaticano? A coisa ia ficar feia pro lado do Papa. E não pense que isso é impossível de acontecer, não. Já rolaram várias tretas entre o Vaticano e a Itália ao longo da história. Teve época em que o Papa e o rei da Itália não se bicavam. Teve até excomunhão rolando solta. E nos tempos modernos, a coisa não mudou muito, não. Volta e meia surge algum político italiano querendo acabar com os privilégios do Vaticano. Teve até um cara que propôs transformar o Vaticano num museu. E o mais bizarro é que já existiram planos secretos para fundir o Vaticano de volta à Itália. Se isso acontecer, seria o fim do menor país do mundo. A bandeira do Vaticano seria arriada,
O Papa teria que procurar outro lugar para morar e a história tomaria um rumo completamente diferente. E aí, será que um dia o Vaticano vai deixar de existir? Só o tempo dirá. E se você pensa que já viu de tudo nessa lista, se prepare porque o próximo país é de arrepiar. As Ilhas Marshall, um arquipélago no meio do Oceano Pacífico, são um exemplo assustador do poder de destruição da humanidade. E não é por causa de nenhuma catástrofe natural, mas sim por causa de um dos maiores absurdos da história: testes nucleares. Calma que eu explico. Lá nos anos 40 e 50, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos resolveram usar as Ilhas Marshall como campo de testes para suas bombas atômicas. Eles detonaram mais de 60 bombas nucleares nesse paraíso tropical, transformando o lugar num verdadeiro inferno radioativo. Imagina só o terror, explosões ensurdecedoras, cogumelos atômicos gigantescos, radiação contaminando tudo e todos. Os moradores das Ilhas Marshall foram obrigados a abandonar suas casas, suas terras, suas vidas. Muitos morreram por causa da radiação, e os que sobreviveram sofrem até hoje com as consequências da contaminação. Até hoje, muitas regiões das Ilhas Marshall continuam altamente radioativas. A água, o solo, os alimentos, tudo contaminado. É como se fosse um Chernobyl gigante a céu aberto. E como se não bastasse o perigo da radiação, as Ilhas Marshall também estão enfrentando a fúria da natureza. A elevação do nível do mar já está engolindo ilhas inteiras, obrigando a população a se refugiar em lugares mais altos. Diante de tanta desgraça, muitos moradores das Ilhas Marshall já perderam as esperanças. Eles se sentem abandonados pelo mundo, esquecidos por aqueles que causaram toda essa tragédia. Os cientistas preveem que, até o meio do século XXI, as Ilhas Marshall podem se tornar completamente inabitáveis. A história das Ilhas Marshall é um alerta pra gente, um lembrete de que a energia nuclear, quando usada para o mal, pode ter consequências devastadoras, e que a ganância humana não tem limites. E para fechar nossa lista com chave de ouro, prepare-se para conhecer um país que, tecnicamente, não existe. A Somalilândia, um país no chifre da África, é como um fantasma geopolítico. Tá lá, mas ninguém reconhece. A treta começou lá em 1991, quando a Somália, país do qual a Somalilândia fazia parte, mergulhou numa guerra civil sangrenta. No meio do caos, a galera da Somalilândia resolveu que não queria mais saber de treta e declarou sua independência. Eles organizaram eleições, criaram um governo, uma bandeira, um hino, tudo que um país de verdade tem direito. E o mais importante, trouxeram paz e estabilidade para a região. Enquanto a Somália continuava afundada em guerra e pobreza, a Somalilândia prosperava. Mas tinha um problema: ninguém reconhecia a independência da Somalilândia. Nenhum país no mundo quis se meter na treta e dar uma chance para a Somalilândia. Imagina só a frustração. Você constrói um país do zero, com sangue, suor e lágrimas, mas o mundo te ignora completamente. E por que ninguém reconhece a Somalilândia? A parada é complexa. Tem a ver com política internacional, interesses econômicos, medo de abrir um precedente, enfim, um monte de coisa que só os gênios da geopolítica entendem. O fato é que, sem reconhecimento internacional, a Somalilândia vive num limbo diplomático. Eles não conseguem participar de organizações internacionais, não têm acesso a empréstimos e vivem sob constante ameaça de serem invadidos pela Somália. É como se a Somalilândia fosse um país em construção, esperando eternamente pela aprovação do mundo. E aí, galera, depois dessa viagem alucinante pelos países que podem sumir do mapa, a gente fica se perguntando: o que aconteceria se um país realmente deixasse de existir? Tipo, puf, fim da linha. É uma treta sem precedentes, né? E aí, depois de conhecer essas histórias, qual país você acha que tem mais chances de sumir primeiro? Conta pra gente nos comentários. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma descoberta. Valeu, galera! Até a próxima!